Estratégia. Estratégia empresarial. Estratégia empresarial é o planejamento dessa empresa, os alvos, os objetivos dessa empresa, né? Por que essa empresa existe? Para onde que ela está indo? Quais são as metas que ela vai estabelecer para alcançar o seu objetivo? Estratégia empresarial. A estratégia empresarial é, comparando-se com o indivíduo, as suas crenças, né? Principalmente a sua visão de futuro, né? Para onde esse indivíduo acha que está indo, né? Para onde esse indivíduo estabeleceu como futuro para a sua vida. Assim é a empresa, a estratégia da empresa. Você precisa, psicólogo organizacional, aprender de estratégia, né? Ou planejamento. Isso aqui é um saber importante da psicologia organizacional. E aí uma das coisas que o psicólogo foge de falar, foge de aprender, né? Ou pelo menos grande parte dos psicólogos que eu converso, eles sempre estão se esquivando desta temática, que é receita, né? Receita, dinheiro, faturamento de uma empresa. Imagina que uma crise financeira para um trabalhador reflete em uma baixa autoestima e uma ansiedade que pode levar a uma depressão que vai levá-lo para dentro de um consultório terapêutico em algumas situações. E aí você, enquanto terapeuta, tem que manejar os seus pensamentos para significar o que é essa falta de receita para o trabalhador, entre outros critérios, não é? O organizacional é a mesma coisa. Falta de receita para a empresa gera uma infinidade de pensamentos e comportamentos organizacionais que vão refletir lá no bem-estar do indivíduo. Então, se eu ignoro essa variável faturamento, eu estou ignorando uma parte importante do comportamento humano dentro da empresa. E isso vai influenciar naquilo que a gente está acostumado também a ouvir que o psicólogo organizacional faz, que é pesquisa de clima, né? Sempre a gente fala que o psicólogo organizacional só faz pesquisa de clima e não é bem isso. O nosso foco não é só pesquisa de clima. Pesquisa de clima é um instrumento de diagnóstico. Um instrumento que vai trazer algumas informações importantes sobre o ser humano e o seu comportamento dentro das empresas. Mas receita diz muito da influência desta condição no comportamento do indivíduo. Pensa sobre isso. Receita. Além de receita, eu preciso falar, por exemplo, de marca, imagem, né? Como é que a imagem da empresa está refletindo na percepção do ser humano? Né? Como é que ela reflete lá fora? Né? As pessoas chegam dentro de um consultório, às vezes, reclamando do julgamento do outro. E você precisa elaborar o porquê que ele dá tanta importância ao julgamento do outro. Na empresa não é diferente. O cliente julga a sua marca, o cliente julga a sua imagem, o concorrente julga. E esse julgamento influencia diretamente na receita, influencia na estratégia, vai influenciar no ser humano, no seu comportamento dentro da empresa. Então eu preciso entender de marca, de imagem da empresa dentro da organização para entender a influência que ela tem no indivíduo e nas equipes lá dentro, nos resultados finais, né? Além de tudo, eu preciso entender, por exemplo, de cliente. Quem são os clientes dessa empresa? Quem, afinal, é com quem essa empresa se relaciona diretamente a nível de ter um interesse financeiro, econômico, ou entre outros interesses por trás, né? Quem são as pessoas que se relacionam fora da empresa, com essa marca? Eu preciso entender porque essa relação vai gerar um pensamento e um comportamento da empresa, que consequentemente vai refletir no comportamento do indivíduo e no seu bem-estar. Viu o tanto de coisa que eu preciso entender? Se eu preciso entender de cliente, eu preciso entender de mercado também. Como estão os concorrentes dessa empresa, né? Aqueles que concorrem pelo mesmo objetivo, né? Os rivais do seu objeto de estudo. Como é que se comporta o seu concorrente e faz com que essa empresa que você atua ou quer atuar se comporte? Reflita sobre o comportamento do outro e o julgamento do seu cliente. Você que é organizacional, mas está dentro de uma clínica. E os efeitos disso, e traga para o mundo organizacional essa situação para além do clima organizacional, né? Além de tudo, eu preciso entender de produtividade. Produtividade é como é que o ser humano produz dentro dessa empresa, né? A nível de quantidade,
a nível de qualidade, né? A nível de processos. Olha só, situações que o psicólogo organizacional que está dentro de uma clínica pode ser que ignore que exista e a sua importância. Eu preciso entender de processos, Alexander? Sim, você enquanto psicólogo organizacional precisa entender de processos para saber da influência dos processos nesse ser humano, da influência da carga de produtividade. Às vezes a carga está sobrecarregando ele, causando uma tensão física, emocional, né, social, biológica. Enfim, eu preciso entender de processo para saber como é que esse ser humano se comporta no contexto organizacional, para entender se o comportamento desse ser humano vai causar um bem-estar na empresa. Percebeu que o teu foco é esse ser humano aqui, ó. A partir desse ser humano. Mas o teu foco está aqui, no bem-estar da empresa, o bem-estar coletivo, né? Claro, a partir do bem-estar individual, mas não clínico. Viu a diferença? Eu preciso entender então de processo, eu preciso entender, por exemplo, de atividades dentro da empresa. Quais são as atividades que esse sujeito executa e que podem lhe causar um bem-estar e aumentar a produtividade, né? Causando uma boa influência no mercado, melhorando ou aumentando a quantidade de clientes, ou vendendo mais para os mesmos clientes, fortalecendo essa marca e aumentando a receita, fazendo assim com que alcance a estratégia organizacional. Olha que legal, estou falando de atividades para alcançar a estratégia, para deixar essa empresa com um bem-estar, com uma satisfação de missão cumprida, né? Então, preciso entender de operação, de atividades? Preciso. Eu preciso entender, por exemplo, dos processos de inovação. O que essa empresa tem tentado fazer que está dando certo ou que está dando errado a nível de melhorar as suas atividades. Aqui eu preciso entender de PDCA. Né? O que é PDCA, Alexander? É um método de melhorar os seus processos, uma forma de melhorar os seus processos. Né? Eu preciso entender de Kaizen, que é melhoria contínua. Né? Depois você vai procurar isso aqui. Né? Aqui no meu canal você vai ver uma série de informações a mais que vão acrescentar nessa sua experiência aqui. Mas olha a quantidade de situações que eu preciso aprender a nível de comportamento empresarial para que esse indivíduo dê resultados para esse indivíduo. Percebeu, psicólogo? Talvez por isso, por a gente estar tão focado em promover o bem-estar a partir do contexto clínico, dos transtornos, enfim, né? Sejam eles mentais, psicológicos, sociais, emocionais, né? Que a gente tira os olhos deste contexto empresarial e não consegue solidificar a nossa carreira, a nossa atuação dentro da área organizacional. Pode ser aí que mora o segredo do sucesso na sua área organizacional e você tem ignorado. Imagina tudo isso aqui. Você quer mais? Preciso entender de indicadores. Aqui talvez um dos terrores do psicólogo, não do psicólogo organizacional, né? Mas eu me lembro quando lá na graduação, quando nos primeiros dias de aula os professores perguntavam: por que você fez psicologia? Alguns, né, com um tom mais de piada, falavam: porque não tem matemática, né? Mas psicólogo organizacional que se preza, ele é bom ou gosta, pelo menos, da matemática. A matemática precisa estar ao seu favor, porque é a partir dos indicadores, e eles são matemáticos, né? Os KPIs ou KPIs, os KPIs, é a partir deles que você mostra a evolução dos seus resultados. Essa evolução ela é quantitativa, é claro, consequentemente qualitativa, mas você precisa aprender a medir os seus resultados, os resultados das suas ações, para que isso entre em evidência. Né? Indicadores não só de recursos humanos, por exemplo, absenteísmo, né? que é a quantidade de faltas ao trabalho, né, de turnover, que é a rotatividade no trabalho, não só esses, mas, por exemplo, indicadores de tempo de produção. Né? Quando você seleciona uma pessoa que tem mais habilidade com aquela atividade, o tempo de produção diminui, consequentemente ele produz mais e no mesmo tempo, né? Fazer mais com menos. Como é que você prova isso? É a partir dos indicadores. Então preciso saber, preciso entender de indicadores,
de metas, como é que eu desenho uma meta, né? Como é que eu faço um plano de ação. Então, de repente, você vai ter que aprender plano de ação, né? Um 5W2H, enfim, tem uma infinidade de ferramentas. Só que, pegou? Psicólogo organizacional. A quantidade de informação que talvez, por estar em um contexto clínico, eu tenho ignorado, porque eu precisei vir para cá, para a clínica, porque financeiramente eu não estava me estabelecendo na organizacional. Quando eu venho para a clínica e ignoro ou deixo em segundo plano o meu desejo, o meu sonho, a minha vocação, eu deixo de acumular estes conhecimentos. Eu deixo de entender este funcionamento da mente empresarial, do comportamento empresarial. Quando eu deixo de entender estes comportamentos, focado apenas nos transtornos do ser humano, mais eu vou ficando um psicólogo clínico e menos eu vou ficando um psicólogo organizacional.